Olá, Renata, tudo bem? Olá, deixa eu virar para mim. Agora deu Oi, certo. tudo jóia? Tudo, parabéns, eu adoro o seu trabalho. Tua explicação é incrível. Eu adoro fotografar criança. E você é uma inspiração para a gente, assim, que está iniciando. Parabéns. Ah, muito obrigado. Descreva para mim o seu problema, para mim saber o que está Então, acontecendo. eu levei minha máquina numa assistência Hum, e ele colocou uma lente dele na assistência, né? E ele falou que é a minha máquina, ele falou que é a máquina que está perdendo o foco, né? Porque ele testou, o cara da assistência, ele programou tudo certinho, né? E ele tirou hum. uma foto. E ele percebeu que ela. Eu faço evento e algumas fotos saem perfeita. Mas tem alguma que quando eu coloco no computador eu percebo que ela tá, sabe assim, sem foco, parece que faltou Ó, foco. fala para mim uma coisa, de cada, quando você faz um evento, de cada uma foto sem foco, você fez quantas com foco? Ah, então, eu chego a fazer 600 fotos, 10 sem foco. Ah, mas aí tá dentro do normal. É. Oh, nossa, você está fazendo mais do que eu até. Então, aí eu. Mas Perder assim, mas é foco. triste porque às vezes é que aí, às vezes eu vou, por exemplo, eu faço muito evento infantil. Aí eu vou fotografar e eu fico com tanto medo que eu tenho que tirar 20 fotos. Então, olha, deixa eu te contar uma coisa. O infantil é o pior de todos para perder o foco. Sabe por quê? Porque a criança está em movimento. A criança não Entendi, para. E muitas vezes a câmera faz o foco e a criança se moveu. E aí não entendi. é a câmera que errou, é porque o foco trava e a criança se move, a criança sai do plano de foco. Porque quando a câmera faz o foco e ela dá o bip, aquele plano, aquela distância onde ela fez o foco, ela não muda mais. Então, se o objeto se move depois desse tempo, mesmo que seja por fração de segundo, já perdeu o foco. Aí, como eu levei para arrumar, ele tinha me cobrado R$ 400, né? Eu fiquei assim um pouco na dúvida em deixar a máquina e falar, meu, será que é isso mesmo? Será que. Aí eu fiquei com um pouco Não de vai dúvida. resolver. Não deixa porque não vai resolver. Tá? É, Porque né? não é problema da câmera. Se você estivesse fazendo foco parado, por exemplo, num ensaio onde a pessoa está parada, e aí começar a perder muito foco, aí tudo bem, poderia ser um problema. Mas nessa situação que você está descrevendo, fica tranquila, porque não é problema da câmera, tá? Mesmo Ah, que você entendi. tenha um foco bem apurado, ainda assim perde. Eu tenho uma série E7200 da Nikon que tem um sistema de foco show de bola. A minha lente é uma Sigma 1770 ultrassônica, que é rápida. E ainda assim, quando eu faço infantil, quando eu estou abrindo as fotos lá para passar, sempre tem uma ou outra fora de foco. Entendi. E eu já Então, é procurei 500 vídeos. Então, já deixa eu embalar. Eu perguntei para você sobre o flash, né? Se você usa sempre o fotômetro zerado, né? Eu estava vendo algumas aulas que eles falam para usar menos ou mais. O que eu fico sempre preocupada, assim, quando a gente vai fazer um evento no local que ele está muito escuro, né? Tá escuro mesmo, a luz tá um breu. Mesmo assim, a gente tem que diminuir a potência no TTL ou a gente aumenta a potência no TTL? não, no TTL você nunca aumenta. Porque Nunca aumenta? O TTL não. O TTL, ele calcula a potência. Então, tanto faz você estar num ambiente claro ou escuro, que ele vai disparar com a carga necessária. Ele calcula quanto ele precisa de disparar. Então, se você está num ambiente claro, onde ele precisa disparar, por exemplo, com 128 avos de carga, ele vai calcular e vai disparar sozinho com um 128 sem você mexer. Se você passa para um ambiente escuro, onde ele precisa disparar a carga com um quarto de potência muito mais forte, ele vai fazer isso sozinho, sem que você interfira. Por quê? Porque ele calcula de acordo com a luminosidade do ambiente. O TTL, ele trabalha assim, ó. Você não vê, mas ele dá 2 disparos, porque é muito rápido e o olho humano não consegue distinguir. Então ele dá o primeiro, fraquinho,
calcula o reflexo da luz que bateu no objeto e aí ele dá o segundo com a força que ele precisa para capturar a fotografia. Mas isso leva milésimos de segundo, é muito rápido. Então ele sempre vai disparar com a carga necessária. Se você está num ambiente extremamente escuro, onde ele não conseguiu iluminar, é porque ele chegou no máximo dele. No limite máximo não vai conseguir aí iluminar. Entendi. Mas esclarecido. Acontecer isso. Ah, entendi. Mas obrigado, tá? Obrigado mesmo, ajudou bastante. Só para encerrar essa do TTL, assim, aumentar ou diminuir a potência do TTL, na verdade você não está aumentando a potência e nem diminuindo. Quando você aumenta e diminui o número lá. Você está compensando a exposição para mais ou para menos. Então você pode compensar. Digamos que você está numa situação e você deu um clique e olhou para a foto e ela está meio escura. Você pode ir lá no TTL compensar um pouquinho para cima, um ponto. Então, foi isso minha dúvida, porque quando eu chego no ambiente, a primeira coisa que eu faço a fotometria, eu chego ali em 1/160, 2.8, meu ISO eu não passo de 1.600, né? Porque eu vi que aquilo ali é o que minha máquina... Então, eu sempre faço isso, 1/160, 2.8, aí eu vejo que está no meu, eu já consegui aquela luz, aquela ambientação com a minha máquina, né? Aí depois eu coloco o flash, aí eu dou um clique. E às vezes eu vejo que às vezes não ficou naquela luz que eu quero. Aí que eu queria saber se eu posso ir lá no flash e colocar mais um, entendeu? Pode. Se você olhou na foto e não ficou do jeito que você queria, você pode compensar para mais ou para menos. Tá. Porque eu vou explicar para você o que acontece. Muitas vezes você está fotografando, por exemplo, um aniversário infantil, onde o fundo tem um pano verde, escuro. E aí entra duas pessoas que estão de preto. E você faz uma foto daquela pessoa. Essa foto, ela vai ficar escura. Por quê? Porque o TTL vai se confundir com a reflexividade do preto. Se o fundo é branco, é amarelo claro, e entra duas pessoas de branco, essa foto estoura. Você tem que diminuir. Entendeu? Entendi. Ou vice-versa. Pode acontecer o contrário, e aí você compensa a exposição. Porque o TTL calcula a imagem como um todo. Tá? E muitas vezes, se a cena tem uma predominância escura ou clara, ele não consegue interpretar essa predominância. E nessa hora, você compensa. Por isso tem a compensação de exposição. Então, você fez o clique, olhou, ficou meio escuro, sobe um pouquinho. Ficou muito claro, desce um pouquinho. Mas pode... Aí eu não mexo na máquina, né? Eu mexo só no flash, né? Só no flash, só na composição. E outra coisa, quando você põe o flash, esquece a fotometria, tá? Não tenta fazer a fotometria da cena e depois colocar o flash, porque o flash é justamente para suprir a falta da fotometria. Não, eu sempre faço a fotometria na máquina. Depois que eu coloco o flash, aí eu não mexo mais naquilo ali da máquina. Você não faz fotometria na máquina quando você usa o flash. Porque se você fizer a fotometria, veja lá, você está lá fotografando um aniversário, aí você aponta a câmera para uma cena e tenta, na velocidade de abertura e ISO, deixar o fotômetro no centro. E você consegue. Para que o flash? Não precisa. Já está com mas quando não fica no centro, aí a gente coloca o flash, né? Aí você coloca o flash. É justamente essa situação. É para quando a luz não é suficiente para iluminar a cena. Tá? A menos que você queira só preencher a cena, né? Aí você rebate o flash no teto ou para trás, só para dar aquele soprinho, para tirar uma sombra do olho, uma coisa assim. Porque quando é durante o dia e eu vejo que tem luz suficiente, eu já nem uso flash. Né? Mas, assim, numa situação que eu vejo que está faltando 1, 2 pontos de luz, aí eu coloco o flash mais para completar a exposição da máquina. Mas a minha dúvida era sobre isso, se eu aumentava a exposição do flash quando eu precisasse de luz ou não. O TTL fazia isso por mim. Eu sempre tive muita dúvida nisso. Não, você pode compensar sim, tanto para cima quanto para baixo. Tá bom então. Muito obrigado. Esclareceu muito. Tá bom, então. Muito obrigado, tá? Tudo de bom para você, Tchau. tá?
Tchau, tchau. Obrigada, tchau.